Hoje vamos falar sobre como lidar com as provações e com as tentações. Todos nós, todos os dias, somos sujeitos a uma tentação ou a uma provação. E, lamentavelmente, muitos caem nas tentações e muitos falham nas provações. Eu acho que este assunto em algum momento já foi também aqui abordado, mas nunca é demais voltar a falar sobre assuntos que são muito importantes na vida das pessoas. E um dos assuntos que são muito importantes é este, de como lidar com a tentação e como lidar com as provações. Nós vamos ter algumas referências bíblicas, vamos mesmo começar por ler e depois vamos esclarecendo conceitos. Nós vamos no livro de Tiago, capítulo 1. Nas últimas 3, incluindo essa, pregações que eu tenho estado a fazer aqui, o livro do Tiago é citado com muita frequência. O capítulo 1 do livro de Tiago aborda essas questões de provação e tentação. E depois vamos também para o Novo Testamento, para nós entendermos o que é uma coisa, o que é outra. Assim, indo para Tiago, capítulo 1, vamos começar no versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguns de vós têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Gloria seu irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, gloria-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com o seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na provação, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom dom é lá do céu, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que premissas das suas criaturas. Palavra de Deus. Tem aqui um conjunto de conceitos que precisamos esclarecer. O primeiro conceito que temos que esclarecer é o que é uma aprovação. Uma aprovação
conforme o que nós lemos aqui, é um exame. A aprovação vem de Deus, é um teste. Isso quer dizer que nós passamos num período de escola, de formação, e no fim nós temos um teste. Nós estamos na escola de Deus. Essa vida é uma escola, é uma preparação para um estádio mais alto. Nós dissemos que um dia nós vamos viver no céu. Mas nós, para irmos viver no céu, temos que passar por um teste aqui na terra. E o Senhor nos ensina e depois faz um teste. Então a aprovação vem de Deus e visa ter um resultado positivo. Já a tentação não vem de Deus. A tentação vem do diabo e visa levar-nos ao pecado. A provação não nos conduz ao pecado. E Deus não nos submete a uma prova maior do que aquilo que nós podemos suportar. E Ele mesmo, Deus, providencia o escape. Ele nos submete à prova, mas quando Ele vê que nós não estamos a conseguir, Ele nos resgata, Ele nos poupa. Podemos cometer erros durante a aprovação. Não é assim mesmo na vida? Na escola, o professor te dá a prova, você vai acertar algumas coisas e você vai errar algumas coisas. Não é verdade? Sim. Deus nos submete à prova. Algumas provas alguns exercícios nós vamos acertar e outros vamos errar. Então, quando nós somos submetidos a uma prova, nós podemos cometer erros e podemos cometer desvios, mas não vamos cometer pecado, porque Deus não pode nos levar a pecado. Agora, a tentação não é uma prova, a tentação é um ataque. A tentação é um ataque do diabo e visa nos levar ao pecado. O pecado visa o quê? A morte. Então a diferença, por isso é que você vai encontrar no livro de Efésios 4:6, o apóstolo vai dizer: erreis, mas não pequeis. São coisas completamente diferentes. O cristão pode errar, mas tem que evitar ao máximo pecar. Porque o erro pode ser corrigido, mas o pecado não. O pecado acaba sempre na morte, sempre. O pecado acaba sempre na destruição. Jó foi provado. E durante a sua provação, Jó cometeu erro, mas ele não pecou. Qual é a relação entre o pecado e o erro? Todo o pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. O erro é falhar o alvo, não é? Eu tenho um exercício, 4 mais 2, e eu digo 8. Errei, não é? Falhei. O pecado é uma falha. O erro é uma falha. Portanto, todo o pecado é um erro. Mas nem todo erro é um pecado. O Jó, quando ele estava a arrazoar com Deus, quando ele estava a orar com Deus, ele cometeu erro na sua conversa. Mas ele não pecou. O Jó sabia que ele não tinha nenhum pecado. Foi Deus que permitiu o diabo vir sacudir a vida do Jó. E o Jó fez uma análise da sua vida e disse: isso só pode estar a vir da parte de Deus. E ele não estava a entender por que Deus estava a permitir Satanás fazer aquilo na sua vida.
E ele começou a pensar, em voz alta. E ele errou, porque ele chegou ao ponto de pensar que Deus estava a ser injusto com ele. E Deus veio e disse: agora eu quero ver se você é homem. Amarra os teus e me ouve. Você é quem para você questionar o que eu faço e o que eu não devo fazer? Depois o Jó disse: eu errei. Mas ele não pecou. Porque se ele pecasse, seria para a sua destruição. Então nós temos que saber lidar com os erros e com o pecado. Vamos nos cingir mais sobre este assunto. Então, o pecado sempre vai resultar de uma tentação. Sempre vai resultar de uma tentação. Então é com as tentações que nós temos que ter mais cuidado. Porque a aprovação, o próprio Senhor vai providenciar o escape. Porque Ele só está a nos provar. E qual é a relação entre a tentação e a aprovação? A aprovação vem da parte de Deus e pode ser o ponto inicial. E Deus pode recrutar o diabo para fazer parte desse exercício. Foi o que ele fez com Jó. Mas ele estabeleceu os limites. Você pode fazer o que você quiser com a vida dele, com tudo, mas não toca na vida dele. Porque aquela tentação de Satanás estava no quadro da aprovação de Deus. Mas há tentações que é uma iniciativa do próprio diabo. Deus sabe, Deus vê, mas é uma iniciativa do próprio diabo. Esta tentação visa te levar ao pecado. E você tem que saber lidar com isso. E há duas maneiras, a Bíblia descreve duas atitudes que nós devemos assumir quando estamos a ser tentados. Duas. A primeira é resistir. Está lá no livro de Tiago que nós lemos, né? A primeira atitude, quando nós estamos diante da tentação, é resistir. E quando nós resistimos, o diabo ou o agente do diabo, porque o diabo também pode recrutar um agente para te tentar. O diabo não vai vir te tentar assim, ele pessoalmente, não. Ele vai arranjar uma coisa ou uma pessoa qualquer para te tentar. E há duas maneiras: resistir e ele foge, ou então você foge. São as únicas maneiras de você lidar com a tentação. É resistir e ele foge, ou então você foge. Em relação à aprovação, só há uma maneira: é suportar. Quando Deus nos submete a uma aprovação, e quando Deus está a preparar alguém para um ministério, Ele vai lhe fazer passar por uma aprovação. E você tem que suportar. Você tem que suportar. Vai passar uma aprovação qualquer. Você que é jovem, que agora está a se preparar para ser esposo ou esposa, em um nível mais alto, você tem que passar por um teste. E você tem que suportar esse teste. Mas o Senhor vai providenciar um escape. Mas se for uma tentação, vem do diabo. Quando tiver a faltar um mês de casamento, vai surgir mais uma menina na vossa relação. Quando estiver a faltar um mês de casamento, vai aparecer uma menina não sei da onde, que vai se exibir diante do rapaz. E ele tem que suportar esse teste. Ele tem que passar por esse teste. E se for uma tentação, ela visa acabar já com aquele casamento que ainda não começou. Estão a entender?
Estão a entender? Exato. Então vai ser sempre assim. Ou você resiste e o diabo foge, ou então você foge. E como é que isso se deve processar então? Nós temos casos concretos na Bíblia. Vamos ler Lucas 22, 31, 32, só para nós encontrarmos referências concretas do que nós falamos agora. Nós falamos de que Deus também nos submete à prova, e citamos Tiago, mas temos outras passagens na Bíblia que são evidência disso. Podemos ler em Lucas 22, 31, 33, nós encontramos uma experiência muito interessante de uma aprovação pelo qual os apóstolos passaram. Lucas capítulo 22, versículo 33, 31. E diz assim: Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aqui, o Senhor Jesus está a dizer que o diabo em pessoa, foi pedir ao Senhor Jesus para tentar Pedro. Mas essa tentação, como é com a aprovação do Senhor, não é tentação, é provação. Porque o Senhor criou o escape. Eu orei para você não cair. Deus providenciou um escape. Então não é tentação, é uma aprovação. E o Senhor disse: sim, senhora, pode fazer o que você quiser com Pedro. E o que aconteceu com Pedro? Errou. Pedro não falhou? Falhou. Pedro falhou redondamente, mas não pecou. Pedro bateu no peito. Ele disse: não, eu vou junto contigo até a morte. Pedro, não fazes isso. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Ele disse: não, eu não brinco. Na hora, ele falhou. E o Pedro ficou muito triste por ele ter negado o Senhor naquela hora. Mas o Senhor tinha providenciado um escape. Amém? Agora, quando o teste é da iniciativa do diabo, você está sozinho nesse teste. O Senhor não vai orar por ti. Estão a compreender? Quando o teste é a iniciativa do Senhor, chama-se provação. E o Senhor não vai permitir uma aprovação maior do que aquela que você pode suportar. Porque o Senhor orou por ti. Você pode errar, mas não vai pecar. Agora, quando o teste é da iniciativa do diabo, esse teste já não visa só o erro, visa mesmo o pecado. E você vai ficar nisto sozinho. E o que vai te ajudar nesta hora? O Senhor não orou por ti, como Jesus orou por Pedro. A iniciativa não é do Senhor, é uma iniciativa do diabo que quer destruir a tua vida. E como é que você se sai dessa situação? Se o Senhor também só está a ver de longe. No fundo, não deixa de ser um teste, é sempre um teste. Mas é um teste onde não tem auxílio. A única coisa que te pode ajudar nessa hora é o conhecimento que você tem da palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que você tem que resistir ao ataque do diabo.
Agora, se você não conhece a palavra de Deus, você faz como? Você vai cair. Você vai cair. Porque você não conhece a palavra de Deus para resistir aos ataques do diabo. Porque os ataques do diabo, o que vão ser? Os ataques do diabo vão ser torcer a palavra de Deus. Depois nós vamos ver na tentação mais clássica que nós temos na Bíblia, né? A tentação mais clássica que nós temos na Bíblia é a tentação do próprio Senhor Jesus. O diabo teve tanta ousadia que ele veio tentar Jesus. E se o diabo tentou Jesus, você então é quê? O diabo até nem vem tentar você diretamente. O diabo vai arranjar uma pessoa aí qualquer, não sei o que, para te tentar. Vai arranjar uma situação aí qualquer. Você cai logo, só vão te mostrar uma só chave de um carro, já foste. Não é preciso muito. Não é, irmão Ruben. É só te mostrar a chave de um V8. Oh, foste. Não é preciso. O diabo é um indivíduo muito grande. Ele não vai perder tempo contigo. Mas se você conhece a palavra de Deus e você conhece a vontade de Deus, você vai resistir a essa tentação. Amém? E foi a técnica que o Senhor Jesus também usou. E Jesus disse: vocês errais porque vocês não têm conhecimento. Quando você não tem conhecimento, você erra. E então assim nós vamos também para... Podemos ler também Lucas 22, 46, que é mesmo aqui bem perto já. No mesmo capítulo nós estamos, Lucas 22, versículo 46. E diz assim, e disse-lhes, o capítulo é mesmo, e disse-lhes: porque estás dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Porque o diabo estava aí por perto. Se você não ora, você não jejua, você não conhece a palavra de Deus, a própria aprovação pode se transformar em tentação. É o que ele está a dizer aqui. O Senhor orou por vocês, o Senhor providenciou o escape. O máximo que você pode chegar na aprovação é você cometer um erro. Mas se você não conhece a palavra também, não ora, não faz nada, essa aprovação pode criar danos maiores. Porque o objetivo do pecado é criar danos na sua vida, é destruir, é matar. Então Jesus disse que se vocês não têm conhecimento, vocês vão errar. E assim, tendo dito isso, nós vamos no Mateus capítulo 4, onde nós encontramos a tentação mais clássica. E vamos ver como é que o Senhor Jesus se desfez dessa tentação. Mateus capítulo 4. Essa história repete-se em Lucas capítulo 4, é interessante. Essa história da tentação de Jesus é narrada no capítulo 4 do livro de Mateus, mas também é narrada também no capítulo 4 de Lucas, que é a famosa tentação de Jesus. E nós vamos ler e ver como é que o Senhor Jesus lidou com essa tentação. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É a iniciativa do diabo. Não é a iniciativa de Deus. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira tentação sempre vai tocar na sua filiação com Deus. Se você é filha de Deus,
passa ainda comigo uma noite aqui no hotel para ver o que vai acontecer. E no fim vou te dar um V8. Mais $100 mil na conta. Em Lisboa. Se você é filha de Deus, eu quero ver. É assim mesmo que costuma ser. Não brincam, irmãos. É assim mesmo. É eu filha de Deus? Sim. Você continua filha de Deus? Vais permanecer filha de Deus? Estão a falar caladinho, né? Mas é mesmo isso. Depois a pessoa começa a vacilar mesmo. Se você é filho de Deus. E Jesus disse que Ele está a pôr em causa a sua filiação. E você tem que provar que é filha de Deus. E o mesmo acontece aos homens. Se você é filho de Deus. Acho que até é mais fácil os homens caírem, né, numa proposta dessa, não é? Do que as senhoras. As senhoras têm muito mais razões para resistir. As senhoras têm muito mais razões para resistir a uma proposta indecente como essa. A senhora ainda não acabou de falar, ele já aceitou. E nem é pelo dinheiro, é mesmo só pelo prazer, não é? Então uma senhora ministra que te propôs passar um fim de semana num resort, precisa te dar dinheiro? Não precisa. É só mesmo por prazer de ter ido com a ministra no resort no Namibe. E você é filho de Deus. Acabou. Aquela ministra, a vida dele é dizer quem? Essa aqui sim. Oh, esses pastores nós andamos levando no Namibe. Não tem mais pregação. Você pensa que a tua pregação tem mais força? Já não tem essa pregação. Você não tem mais pregação. Acabou. Então perguntaram: se você é filho de Deus, faz ainda isto. E o que Jesus fez? Ele disse: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus. Quando resistir ao diabo, não é ficar a conversar com ele amenamente, assim, não. Resistir ao diabo, ele confrontar com a verdade, ele confrontar com a palavra de Deus. Porque o que ele vai fazer é o quê? Ele vai torcer a verdade. O tentador, ele vai torcer a verdade, incluindo a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, e você não está firme na palavra de Deus, você vai achar que o que ele está a dizer também é certo. Ele também tem razão. Você vai achar que é certo, ele vai distorcer. Ele disse: Jesus não sabia que é filho de Deus. Você precisa me questionar se eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas se você está a vacilar da sua filiação por causa do V8, então nós temos problemas ali. E Jesus disse: sou filho de Deus, sim senhor. Mas é mesmo por ser filho de Deus que eu não me vou vender por causa do pão. Amém? E você pensa que o diabo desarmou? Qual foi a última vez que você sofreu uma tentação? Se calhar nem sabes. Mas vais voltar a sofrer uma tentação. Ele não vai desistir fácil, ele vai voltar. E o diabo voltou e disse: então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Filho do diabo, né? Aqui é o diabo em pequeno, em pessoa. Às vezes não é o diabo, às vezes é só um agente do diabo.
E Jesus disse, vocês errais porque não conheceis as Escrituras. E Jesus conhecia as Escrituras. Ele fez um discurso muito bonito. Ele disse, não tem problema, salta só. Porque a Bíblia disse que se você saltar, vão te pegar. A Bíblia disse isso? Hã? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Mas em que contexto? A Bíblia disse para quem, para quando? Sob a vontade de quem? Não é? Sim. Se fosse da vontade de Deus, Deus ia providenciar o escape. Não é isso que estamos a falar. Se você está a ser provado por Deus, Ele vai providenciar o escape. E quando você suportar o escape, você será bem-aventurado. Pode ser que você cometeu alguns erros no processo, mas você não chegou a pecar. Deus vai te colocar num patamar mais alto. Mas isso está vindo da parte de Satanás. Isso não é uma iniciativa de Deus. Isso é uma iniciativa do diabo. E o diabo está a torcer a verdade, dizendo, não tens problemas, você me obedece só. Porque foi dito que você vai ter um escape. E Jesus disse que? Versículo 1. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você só obedece à palavra de Deus, não obedeça mais a palavra de ninguém. Os agentes do diabo usam a palavra, dizem, mas você vai a uma festa, na casa do presidente da República, com gala, você foi convidado, e te põem um copo de vinho à mesa. Uma proposta, não é? É um convite, porque a tentação é um convite para você cometer o pecado. Assim, o casal Ruben Jones, procurador, com a sua querida esposa, são convidados para o palácio e põem à mesa o vinho, o mesmo vinho que o presidente da República também está a beber. E deram-lhe a honra de sentar na mesa com o presidente da República. Meteram um copo de vinho no copo dele e ele não está a beber. E o presidente dele, então, como é? O doutor Ruben não está a beber? Doutor Ruben, sai um bocado ou não? E o doutor Ruben vai dizer, não, eu não bebo. Doutor Ruben, faz favor, não me faça uma desfeita dessa. Não é desfeita. Desfeita de quê, não é? Ele está a persuadir. Porque o agente do diabo é enviado para te tentar. Ele tem que te persuadir. Não me faça uma desfeita dessa. E na cabeça dele, eu fazer uma desfeita ao mais alto magistrado do Estado. Você vai fazer uma desfeita ao mais alto magistrado do Estado. Ele pensa já no emprego dele, não é? Daqui eu se não bebo só um bocado, vão me tirar como procurador, não é? Não, quer dizer, ele em vez de dizer, Sua Excelência, peço perdão, mas eu não faço uso de bebida alcoólica, é por uma convicção religiosa. Quando ele disser que é por uma convicção religiosa, arranjou uma. O senhor também é da igreja. Porque essas pessoas pensam que a igreja é coisa do povo e dos pobres, dos desgraçados. Ninguém está à espera de encontrar um intelectual na igreja. Eu tenho sofrido muito com isso. Muita gente diz, mas você tem um nível cultural muito alto para ser da igreja. Tenho amigos que me dizem isso. Eu andei por essa Angola toda a fazer pesquisa com um amigo. Nós ficamos 2 meses a andar de cima para baixo. Quando eu disse que era engenheiro mecânico, ele olhou para mim e disse, engenheiro mecânico? Disse, sim. Disse, não pode? Sim. Eu pensei, eu sempre estou a pensar que você é um antropólogo, um filósofo, um historiador, um sociólogo. Não. Disse, não, eu sou engenheiro mecânico de formação.
Mas como é que você tem tanta bagagem nessas áreas? É mesmo de estudar mesmo só. E todo mundo pode fazer. E quando eu disse que eu era cristão, ele ficou escandalizado. Um indivíduo com um nível cultural desse também ainda crê em coisas fúteis. Porque cristianismo é futilidade. Você só crê porque você crê. Então você vai crer que uma mulher virgem deu à luz uma criança. Isso cabe na cabeça de um intelectual? Não cabe. Então você crê que uma pessoa morreu e ressuscitou? Você crê que um homem tem que casar virgem? Esta é coisa do século XVIII. Se nem no século XVIII os homens casavam virgens. As mulheres também agora também já não precisam também. Até há bem pouco tempo ainda se exigia as mulheres casarem virgens, agora já não. Então e você ainda demanda esse tipo de... Não é? Então é pela fé e pelo conhecimento da palavra de Deus. E você tem que ser capaz, e nessa altura já estás a ser também tentado já, assim estão a te questionar, não é? Ah, pois, então já estás a ser tentado também. Se você não tiver convicção, vai rolar. Mas vamos voltar lá à festa da casa do presidente, onde está o irmão Ruben. Não, mas ele tem que, ali mesmo já, ali mesmo, não é para depois, tem que deixar bem claro que ele tem essas convicções e tem que mostrar que até um certo ponto ele até está acima dele. Então, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, sobre este assunto vamos falar numa outra altura. E vai lhe convidar em privado, já só eles dois. Porque a palavra de Deus, quando é dita com convicção, ela mexe. Quando a palavra de Deus é falada, você começa a ganhar respeito. Se você é uma senhora que está assediada por um homem, e você resiste, e você lhe põe no lugar dela, ele vai passar a ter muito respeito por ti. Muito respeito. Estou a falar com conhecimento de causa. Mas se você vai à cama com ele, até esses bêbados da rua vão ficar a saber. Porque o objetivo do diabo é destruir. Ele vai destruir a tua reputação. Ele vai destruir a tua imagem. Ele vai destruir a tua família. É isso que ele quer. Mas ele vai sorrateiramente. Ele vai devagar. Se o doutor Ruben beber o copo de vinho, vão dizer, estás a ver? São eles. Os outros podem beber 1 litro de vinho. Mas eles, se beber só um bocado, chega. É mesmo só aquele bocado. O jornalista vai dizer que ele bebeu até cair. E eu só estou lendo no jornal, não é? Você aguenta com o poder do jornal e da televisão? Não. Um procurador da Igreja Evangélica dos Irmãos bebeu na festa do Presidente da República até cair. Acabou, não precisa mais nada. Quando ele vier aqui na igreja, nós os anciãos também não estamos a pensar mais nada. Só estamos a pensar nele. Nós também temos nossos pecados, mas só estamos preocupados com ele. Ele vai tentar se explicar, nós não vamos ouvir nada. Então o jornal disse. Esse é o trabalho do diabo. Então você fica atento. E o diabo desistiu de Jesus? Não desistiu, veio mais. Dessa vez qual é o discurso? E sempre que ele volta com um discurso mais refinado, mais apropriado. E ele foi. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e o serviram. Sempre que você passar por um teste, seja o teste que veio da parte de Deus, como o teste que veio da parte do diabo, vai haver alegria no céu. Amém?
sobretudo se é um teste que veio da parte do diabo, que visa te destruir. Se você passa nesse teste, vai haver muita alegria no céu, na terra, na igreja, em todo sítio onde esse assunto for conhecido. Vamos dizer glória a Deus por aquele irmão que resistiu e passou a esse teste. Glória a Deus, porque são esses que nos encorajam. São os exemplos uns dos outros. São os exemplos uns dos outros que nos fazem permanecer na fé. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu tinha acabado de sair da tropa e tinha vícios. Eu fumava muito. Ela nunca me disse para não fumar. Ela sabia que eu fumava. Às vezes, quando eu ia me encontrar com ela, eu escovava os dentes, mas o cigarro é cigarro. Depois de você chegar a querer beijar, e que você que está escondendo que você fuma, você esconde como? Mas ela foi a minha âncora. Eu era uma pessoa muito difícil. Eu me converti através da irmã Aires do Nascimento, da missionária. Ela depois viu que ela não ia conseguir me discipular. Recorreu ao Ferreira Jorge, a mesma coisa. Eu acabei me discipulando sozinho. E a minha esposa só me oferecia, a única coisa que me oferecia é a sua solidariedade. Ela cantou um corinho para mim que eu nunca esqueci, até hoje. Eu, como canto mal, às vezes não consigo me lembrar. Não sei se ela ainda se lembra. Mas ela dizia naquele corinho que ela não vai deixar o lobo me devorar. O tentador é um lobo mesmo. E tem que haver alguém ao lado de ti para te ajudar a ele não te devorar. E há 3 coisas que podem estar ao lado de ti. A palavra de Deus, porque Deus a essa altura não vai estar, já estamos de acordo sobre isso, né? Quando você está a ser tentado, Deus não está lá. Quando você está a ser provado, Deus está lá, porque Ele é que está a te provar. Mas quando você está a ser tentado pelo diabo, Deus não está lá. Quem é que está lá? É a palavra dele que você aprendeu. Você tem que recorrer à palavra de Deus, dele, senão o diabo vai te devorar. A outra coisa que pode estar lá é o teu parceiro, o teu amigo, alguém que te ama, que vai te suportar. Agora, se a pessoa também que diz que te ama, ainda te deixa embora abandonado, como fez a mulher do Jó, né? A mulher do Jó disse que está a sofrer muito também, ofende a Deus e morre e acaba esse assunto. Mas essa senhora é burra. Então ele ofende a Deus e morre e vai aonde? Se ele tem que ir no Deus. Veja só. Tem mulheres burras e tem homem burro. E empurra a mulher nas mãos do diabo. Estão a entender? Empurra o homem nas mãos da amante. Empurra a mulher nas mãos do amante, com seu comportamento, com a sua burrice. Estamos a rir, mas essas coisas estão a acontecer. Há uma nova onda agora dos jovens que estão da classe média. A mulher está na Europa e ele vive aqui. Esses miúdos são nécios. Nome dele é burro. Está a dar ocasião. Não riam, estou a ficar já nervoso. Porque ele está a dar ocasião ao diabo. Amém? A palavra de Deus diz: vocês não se separem. Se separem só por alguns dias para dedicar-se à oração.
Morreu a família dele no Porto Ambuim, vai para 2 dias depois e volta. E mesmo os dias que está no Porto Ambuim, lhe telefona, pergunta se dormiu bem. Não manda a mulher na Holanda e você fica aqui. Ou você vai na Holanda, ou ela vem aqui. Ou se separam já de uma vez, pronto. É Deus que está a falar. Nós estamos a brincar muito com as coisas de Deus. É Deus que está a falar, não sou eu que estou a falar. E também, se quiserem dizer que o irmão Serafim é que disse, também podem dizer. Isto ainda não é pecado, mas é erro. Não erreis para que não pequeis. O erro pode conduzir ao pecado. O erro pode ser corrigido, mas o pecado já não se corrige mais. O pecado visa a destruição. Quando o teu parceiro consumar o pecado com a amante ou com o amante, acabou. O passo a seguir é o divórcio. É a vergonha, porque são os sogros, são os cunhados, é a igreja, todo mundo vai lamentar aquela situação desagradável que vocês podiam ter evitado se obedecessem a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. E onde é que nós pecamos? Em que áreas da vida onde nós pecamos? 3 áreas da vida em que nós pecamos. Primeiro, ao nível das emoções. Isso também nós já falamos. Ao nível das emoções. A palavra de Deus diz que vocês podem irar, mas não pequem, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode ficar irado sem pecar. Porque quando você fica irado e permites que a ira se transforme em pecado, é dramático. Quando você está a conversar com a sua esposa, com o filho, e você fica tão irado que você bate na mesa, o que acontece? Todo mundo fica abalado, né? As pessoas ficam traumatizadas. Você pode ficar nervoso? Pode. Você pode ficar aborrecido? Pode. Mas você não pode ficar aborrecido de bater na mesa até partir os copos que estão na mesa. Isso cria um trauma. Todo mundo fica olhando assim para você. Oh, mas o que deu a esta pessoa? O que deu hoje à mamã? O que deu hoje ao papá? As crianças ficam tímidas. Ao nível das emoções. Nós também pecamos ao nível do conhecimento, ao nível do pensamento. Quando nós temos fraco conhecimento, nós erramos porque o nosso conhecimento é fraco. Isso causa o quê? Isso causa a sensação de fraqueza. E também pecamos ao nível da prática, ao nível da obediência. E a esse nível, nós sentimos fraqueza e também sentimos culpa. Se os pecados a nível emocional nos conduzem à culpa, os pecados ao nível do conhecimento nos conduzem à fraqueza, os pecados ao nível da prática nos conduzem tanto à fraqueza como à culpa. Por isso é que Jesus diz, se vocês ouvem as minhas palavras e não as praticam, o objetivo é praticar. Jesus está a praticar o que ele aprendeu. E não vale a pena dizer, não, Jesus como era Deus. Não, Jesus aprendeu a palavra de Deus. Lembram-se que ele ainda tinha 12 anos e já estava a discutir com os doutores, não é? Ele aprendeu a palavra de Deus. Você tem que aprender a palavra de Deus. Para quê? Para praticá-la no momento da tentação, no momento da prova e no momento de servir a Deus lá fora.
no momento de servir a Deus lá fora, é com a palavra de Deus que você vai fazer isso. O tentador, ele vai sempre distorcer a palavra de Deus. Eu li um texto de alguém que estava a dar por cima de uma mulher casada, que venceu o teste. Essa mulher venceu o teste. E esse agente do diabo, ele disse assim: uma mulher que não é cobiçada não merece ser amada. Ele está a distorcer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não cobiçareis a mulher do outro, não é? Décimo mandamento: não cobiçareis a mulher do outro. E ele está a persuadir essa senhora para ter um caso com ele, e ele torce a palavra de Deus, dizendo: a mulher que não é cobiçada não merece ser casada. E se essa mulher não conhece a palavra de Deus, ele vai achar que essa frase também é verdadeira, não é? Ele vai achar que sim, faz sentido. E sabe uma coisa, as mulheres depois podem me desmentir, mas eu estou a escrever um livro que o título é Mágoas do Egoísmo, e há uma frase onde eu disse assim: parece que as mulheres, mesmo as casadas, sentem um certo prazer de ter sempre um homem atrás delas. Vocês podem dizer que é mentira? Não faz mal. Irmã Armando, tem um bocado de razão. Depende, né? Parece que é da natureza das mulheres. A mulher sem conhecimento. Mas isso é o que disse agora. Mas pronto, é para dizer que pode ser que a mulher carnal tenha um certo prazer de ter atrás dela um homem. Pode ser, não é? Mas isso vem da carne, não vem do espírito. E essa mulher vai ceder a esse tipo de distorções da verdade. E a única maneira de você não permitir ser enganado por uma meia verdade. As pessoas dizem: não, a Bíblia diz que você aconselhou Timóteo a beber um pouco de vinho, né? Essa frase é muito utilizada quando os bêbados querem te convencer a beber, ou quando eles querem justificar porque que bebem. Ele diz: não, o próprio Senhor Jesus transformou o vinho, a água em vinho. O apóstolo Paulo disse para Timóteo beber também um pouco de vinho. Ele disse ou não disse? Disse. Mas ele está a torcer. Os agentes do diabo, eles vão torcer a palavra de Deus para nos levar a errar ou a pecar. Amém? Se nós terminarmos no erro, louvado seja Deus. Se nós conseguirmos escapar do pecado, louvado seja Deus. Mas se nós cedermos ao pecado, não tem remédio. O erro pode se corrigir, o pecado não se corrige. O pecado leva sempre à destruição, ele leva sempre à morte. Mas, há um mas, Jesus Cristo, Ele pode, mesmo com os teus pecados, Ele vai ficar muito triste. Ele vai ficar muito triste. As sequelas do pecado vão continuar. As sequelas do pecado vão continuar. Se você cai com alguém, a tua esposa pode te perdoar. Geralmente as esposas perdoam. Os homens são muito mais orgulhosos. Foi com outro homem. Mano, desculpa, mas vamos ficar aqui. Só que ele não sabe que ele tem que permanecer também assim. Se a outra caiu com um homem, você não caiu, você permanece de pé. Se você arranja outra, você cometeu o pecado. Está a perceber? Isso não é brincadeira. Ou você se reconcilia com ela, ou você lhe perdoa, ou você fica assim. Não sou eu que estou a falar.
É o Senhor que está a falar. São coisas muito sérias, irmãos. E vamos obedecer a Deus nestas áreas da nossa vida. E não é só na área afetiva, em todas as áreas, nos negócios, na política, em qualquer sítio onde você estiver. Não perca de vista que há sempre alguém que vai te tentar para você pecar. Mas você tem o recurso, que é a palavra de Deus, para se defender. Amém? Já acabou.